Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, né? Agora nós vamos tratar do título Política Oligárquica e Coronelismo, né? Esse é um título que, de certa forma, a sociedade brasileira ela conhece muito fortemente pela própria perspectiva do senso comum, né? Todo mundo já ouviu falar nos coronéis, todo mundo sabe, já ouviu falar de alguma coisa chamada, tipo, por exemplo, voto de cabresto, da política do café com leite, né? Essas palavrinhas, elas são palavras que partem, né, dessa perspectiva da política oligárquica e do coronelismo. Entender esse assunto não é difícil. O mais complicado em relação a esse assunto é exatamente trazer para que o examinador quer, porque esse assunto ele é gigante, esse assunto está relacionado a toda a República Velha, né? Então, desde o fim ali da República das Espadas até quando Vargas, né, dá o golpe em 1930, né, até todo esse período, né, você tem o que nós podemos chamar de política oligárquica e coronelismo, né? Então, você vai encontrando muitas informações, essas informações elas vão sendo soltas e você termina não fechando um raciocínio aonde verdadeiramente te ajuda a acertar a questão da prova, né? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi basicamente organizar as informações que você já tem. Se você não tem, você vai aprender elas aqui, mas muito provavelmente você já sabe isso, você já viu isso na escola, você já viu isso em algum lugar, você usa esses termos de vez em quando, né? Isso é muito comum, mas precisamos fechar esse assunto na nossa mente para que caso esse assunto caia em prova, eu tenha um começo, um meio e um fim, e assim eu acerte a questão dessa prova, assim você acerte a questão dessa prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos aí sobre política oligárquica e coronelismo, que é o seu edital pede isso, na verdade, o que o examinador então está pedindo é a relação entre o coronelismo e a política oligárquica. É isso que ele está pedindo, né? A relação entre o coronelismo e a política oligárquica, né? E como é que se dá essa relação? Essa relação, ela se encontra, né, dentro de um patamar. Deixa eu colocar aqui para gente visualizar melhor. Né? Você vai ter uma relação sim. Essa relação, eu organizei aqui um esqueminha, né, aonde que vai ficar mais fácil a sua compreensão e levar essas informações para a prova, que é o que verdadeiramente interessa neste curso, né? Então, qual é essa relação? Essa relação ela tem alguns atores, né, alguns personagens. Entre esses personagens, nós temos o primeiro personagem, a população rural. Perceba que essa relação entre coronelismo só acontece dentro dos municípios rurais brasileiros. As áreas urbanas brasileiras não passaram por esse coronelismo. O coronelismo é uma ação específica, é um fenômeno político-social, né, das áreas rurais brasileiras. Beleza? Então, primeiro personagem, a população. Segundo personagem dentro desse processo, o coronel. O coronel também é um personagem muito importante, afinal nós chamamos esse período de coronelismo, essa ação de coronelismo. Então o coronel também é alguém altamente importante. Mas o coronel não é o fim do processo, não, porque a gente está falando do que nós chamamos de política oligárquica. O coronel é o elo entre a população rural e o governador daquele estado, ou os governadores. Daí também utilizar o termo política dos governadores. Então esse período também pode ser chamado de política dos governadores. Beleza? Então eu tenho população rural, coronel, governadores. E os governadores, por sua vez, vai ter a relação com o presidente da República,
com o presidente da República. Então, esse período eu posso citar 4 atores. Eu posso citar a população rural, o coronel, o governador e o presidente da República. Né? Agora, o que eles têm dentro desse processo? É uma relação, é um acordo político-social entre eles. E esse acordo político-social vai manter essa estrutura por muitos anos em nosso país. E esse acordo basicamente é o seguinte, vamos começar na mesma ordem então. A gente está falando da população rural. A população rural, então, ela vai ter dentro da sua característica principal o que nós podemos chamar de dependência do coronel. Então, a população rural depende do coronel. Quem a população rural conhece no seu dia a dia é o coronel. Quem é o poder da região é o coronel. Então, a população rural vai conhecer o coronel, vai depender do coronel, vai ter uma dependência do coronel. E o coronel, ele vai ofertar a essa população algumas coisas. Entre eles, alguns benefícios. Benefícios que já é, por exemplo, a poder morar nas terras do coronel. Construir a sua casinha nas terras do coronel. Outro, por exemplo, ajuda pessoal. Ajuda pessoal é poder trabalhar na lavoura do coronel. É uma ajuda pessoal. Perfeito? Tá? Assim sustentar a sua família. Né? E violência. Ou seja, qualquer um que fosse contrário ao que o coronel dizia, ao que o coronel queria, iria sofrer violência através da sua polícia particular, que nós podemos chamar de jagunços. Esses jagunços eram para os coronéis, né, a sua polícia particular. Então, preste atenção que há um vínculo direto entre a população rural e o coronel. Quem manda nessa população rural é o coronel. Daí algumas terminologias que nós temos que entender dentro desse processo. Primeiro, a gente chama essa população, historicamente, ela foi chamada de curral eleitoral. Consequentemente ao termo curral eleitoral, voto de cabresto. Porque se é um curral, você coloca o cabresto nesse curral, nesses animais, nesse gado, nesse cavalo, nesse burrinho, não é assim? Você coloca o cabresto ali e aí você coloca a cabeça do cavalo para onde que é ir. Eu não sei cavalgar não, mas eu acho que é isso. Nas carroças eu vejo o povo lá colocando a cabeça do cavalo para um lado, a cabeça do cavalo para o outro e ele vai para aquele caminho. Né? Então, curral eleitoral porque é um curral daquele coronel e voto de cabresto porque o coronel diz para quem que ele quer votar. Né? O voto, uma das coisas que garantia isso é o que a gente chama de voto aberto. Então a pessoa ia lá e falava em quem tinha que votar. Se votasse contra a quem o coronel queria, o jagunço ia lá e resolvia a parada. Né? Falava, você não pode votar contra, é melhor votar no quem o coronel quer, é melhor para você. Né? E assim ia acontecendo. E além disso, ainda acontecia dentro desse âmbito, isso é bastante óbvio, fraudes eleitorais. Fraudes eleitorais. Beleza? Então, essa é a população rural. É isso que nos interessa para fim de prova. Não é? Ah, Kennedy, eu quero saber se essa população rural, ela sofria, quais as violências para fins de prova. Não, sofria muito, tinha muita violência, tinha um monte de coisa. Tá? Mas, para fins de prova, é isso que o examinador está nos pedindo. Ok? Beleza. Tá. Então, essa população rural, você já viu que ela depende do coronel. Então, quem é esse coronel? Vamos aqui para a setinha. Identificar quem é esse coronel. Né? Ou seja, esse coronel, ele tem uma moeda de troca chamada curral eleitoral. Ele é o coronel daquela região. Aquele povo todo ama o coronel ou tem medo do coronel. Faz o que o coronel quer. O coronel tem então esse curral eleitoral como uma moeda de troca. Moeda de troca com quem? E aí que está o grande segredo. Moeda de troca com os governadores. Por isso,
podemos chamar esse período de política dos governadores. Ele troca a moeda com os governadores. Mas, Kennedy, ele vai trocar esse voto, esse curral eleitoral, pelo quê? De uma forma bastante simples, por dinheiro, por verba, ofertado pelo próprio Estado, né? E por benefícios. Benefícios, como, por exemplo, a manutenção do próprio coronelismo. É um benefício gigante, né? Se o governador garante que o coronelismo vai ser mantido, tá ótimo para o coronel, né? Então, ele troca esse curral eleitoral, aquela quantidade de voto, por benefícios e verbas. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Bom demais. Então, o governador tem um acordo com o coronel, né? Agora, e esse governador? O que ele se torna? Ele se torna proprietário de uma moeda chamada de conjunto de coronéis. Então, esse político, esse governador eleito, tem em suas mãos vários coronéis, que tem nas mãos deles várias populações rurais. Esses governadores, tendo essa moeda de troca, que são os coronéis, eles vão até o... Aqui, pegar aqui. Então, os governadores, eles têm em suas mãos essa moeda de troca, que são os coronéis, e essa moeda de troca a gente pode chamar de oligarquia rural. Oligarquia é o poder na mão de poucos, né? Então, uma oligarquia rural é o poder rural na mão de alguém, e neste caso a gente está falando do governador. Mas o governador não faz isso sozinho, ele faz isso porque, na verdade, ele tem nas mãos deles os coronéis. É um acordo político entre ele e os coronéis. Daí, política oligárquica. Beleza? Tá? Então, essa oligarquia rural na mão do governador, o governador passa a ter uma moeda de troca. Moeda de troca com quem? Uai, com o presidente da República. Ou com o futuro presidente da República. Ele tem uma moeda de troca. Ele chega no presidente da República e fala: olha, presidente da República, eu tenho esse tanto de coronéis que tem esse tanto de população rural no voto de cabresto. Então, para que você tenha o meu apoio, eu preciso disso. Então ele trocava esse apoio dos coronéis por apoio tanto político quanto financeiro. Político, ele era governador, ele precisava governar, então tinha que ter um apoio político do governo central, do governo principal. E financeiro, o governo federal tinha que, dentro das suas verbas, dentro dos seus tributos federais, ajudar aquele estado na sua manutenção. Por quê? Porque ele tinha promessas para ser cumpridas com os coronéis. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de oligarquia rural. Os governadores pegam os coronéis, né, o que eles prometem os coronéis para eles, e leva isso ao presidente. E o presidente? Aí o presidente, obviamente, é eleito por essas oligarquias rurais. O presidente só era possível ser eleito nesse momento no Brasil se tivesse o apoio dessas oligarquias rurais. E quem dominava o apoio dessas oligarquias rurais? Quem dominava era dois estados. São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Porque era onde que tinha o principal capital financeiro. Os coronéis das outras regiões, dos outros estados, sempre tinham algum tipo de acordo com os coronéis de São Paulo e Minas Gerais, né? É onde tinha o capital surgindo, o dinheiro surgindo. Então eles dependiam muito de Minas Gerais e São Paulo. Daí, eles tinham em suas mãos um poder oligárquico maior. É por isso que o acordo básico era: não, beleza, nós vamos votar um presidente dentro dessa estrutura oligárquica, todo mundo sai ganhando, menos a população rural, que é a ponta, mas o restante todo mundo sai ganhando dentro desse processo, né? Os coronéis saem ganhando, os governadores saem ganhando, o presidente sai ganhando, e dentro desse processo o nosso acordo é o seguinte: olha, como nós somos as duas maiores, São Paulo e Minas Gerais, vamos fazer uma alternância na presidência. Dessa vez, quem será o presidente será alguém proveniente de São Paulo, da próxima vez de Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. A gente vai fazendo essa alternância e vamos mantendo toda essa estrutura da forma que se encontra. Essa questão a gente chama então, você já ouviu falar, de política do café com leite. A política do café com leite nada mais é do que essa perspectiva oligárquica entre esse modelo
né, de São Paulo e Minas Gerais, que óbvio, não é do nada que surge, eles têm uma estrutura básica por trás que é toda essa política oligárquica que eu acabei de explicar para vocês. Então, os presidentes têm acordo com os governadores com os coronéis, e os coronéis mandam no seu curral eleitoral. Beleza? Tranquilo? Show! Isso é o que a gente chama de política oligárquica e coronelismo. Muito simples, não tem muito segredo em relação a isso para fins de prova. O maior segredo é organizar essas informações da forma que eu fiz. Deu um trabalhinho fazer isso, e olha que eu sou muito bom nisso. Né? Por quê? Porque são muitas informações soltas, e para fins de prova, é importante você ter essas informações organizadas, beleza? Só para os encargos de consciência do professor, né? Eu acho que ficou claro aqui o processo, mas eu coloquei duas observações. Primeiro, que o coronelismo é um fenômeno rural, ou seja, não acontece em áreas urbanas. Eu acho que eu já comentei isso, mas é importante estar aqui escrito por quê? Porque essa é um peguinha muito comum em prova. Né? O coronelismo é um fenômeno rural, não esqueça. Lembre-se disso, ele não é algo urbano, tá? E uma outra questão só para os encargos de consciência do professor, atualmente, né, a partir do golpe de Vargas e da criação do voto secreto por Vargas, quando o voto se tornou secreto, quebra no meio essa perspectiva da política oligárquica. Então essa política oligárquica, da forma que nós entendemos historicamente, já não existe mais. Por quê? Porque um dos princípios básicos é quebrado, o voto de cabresto. Quando o voto passa a ser secreto, você não tem mais como garantir que aquele curral eleitoral vai votar naquela pessoa. Então, atualmente, do governo Vargas para cá, nós não podemos falar de forma geral em coronelismo. No senso comum nós falamos, né? Beleza, tal. Mas para fins de provas, o coronelismo, ele não tem mais nenhuma ação atualmente no Brasil. Beleza? Porém, todavia, contudo, o que nós temos hoje, é muito tranquilo a gente perceber isso, é uma perspectiva sociológica e histórica que nós podemos chamar de clientelismo. Ou seja, é quase que a mesma coisa que o coronelismo, só que sem o voto de cabresto e sem o voto aberto. Então, o clientelismo tem mais a ver com o populismo. Né? As pessoas votam porque elas são gratas a algum tipo de benefício, mas aquele que está comprando o voto, que está fazendo com que aquela pessoa seja cliente, né, da sua perspectiva, não tem a certeza de que ele está votando, que a família dele está votando, porque o voto é secreto, ele não tem a certeza 100% daquilo, certo? Ele pode pressupor, fazer um monte de coisa, mas a certeza ele não tem. Então, nós não temos hoje o coronelismo, mas sim o clientelismo, né? O clientelismo é uma perspectiva mais atual sobre isso. Simples, né? Rápido isso, muito rápido esse assunto. Eu fecho por aqui. O trabalho é montar toda essa estrutura, mas depois de montado ele fica muito tranquilo. Muito obrigado, que Deus abençoe e lembre-se dessa estrutura desses 4. Só lembrar: população rural, coronel, governador e presidente. Lembrou esses 4 nomezinhos? E a sua mente automaticamente vai fazer a relação entre eles dentro desse processo que eu expliquei aqui, dentro dessa estrutura. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.